Show de bola. Beleza, turmas do 7º ano, tudo bem com vocês? Beleza? Estamos aqui para fazer um vídeo de preparação para o nosso estudo dirigido, né? Vocês estão abrindo esse vídeo na sexta-feira, dia 15, que é o dia do nosso estudo dirigido. Lembrando a vocês que o estudo dirigido, ele vale a pontuação da prova parcial. Então, esse vídeo que eu estou fazendo agora com vocês, ele te ajuda a preparar você para fazer um bom estudo dirigido, beleza? É uma revisão, né? Gente, eu vou começar logo para a gente poder conseguir fazer tudo direitinho, beleza? Revisão para estudo dirigido, Geografia 7º ano. Roteiro de estudos, gente. Vamos começar da unidade 1. Lembrando que a matéria do estudo dirigido é a mesma matéria da prova parcial. Unidades 1 e 2. Vou começar agora com a unidade 1, capítulo 1, beleza? Começando falando de localização do Brasil, turma. O Brasil está localizado no continente americano, especificamente na América do Sul, tranquilo? É o maior país da América do Sul, do ponto de vista territorial, não só territorial, como também de população, de economia, né? Então, no contexto aqui da América do Sul, o Brasil tem uma importância realmente muito grande. Galera, quando vocês estiverem estudando, dá uma olhadinha no mapa político da América do Sul. Eu preciso que vocês saibam onde ficam os países, quem faz fronteira com o Brasil e quem não faz fronteira com o Brasil. Obviamente, os países que não fazem fronteira com o Brasil são dois. Quais são eles? Chile e Equador, tranquilo? Isso é uma coisa importante para você olhar. A gente tem um território muito extenso e o fato do Brasil ser um território extenso, de grande tamanho, traz para a gente algumas consequências. Algumas consequências positivas, que eu vou chamar de vantagens, e consequências negativas. Eu vou falar rapidamente, mas vocês podem conferir isso também no caderno de vocês. Cara, primeiro, temos um país com muita riqueza natural, muita diversidade de recursos naturais. Temos muito espaço para agricultura, para pecuária, para extrativismo, para indústria, para várias atividades econômicas, né? E temos uma possibilidade de fazer comércio muito grande, na medida em que a gente faz fronteira com vários países. É fronteira territorial. Então, isso são vantagens. As desvantagens, vou destacar duas. Ao mesmo tempo que as fronteiras podem ajudar no comércio, elas podem atrapalhar com relação ao controle do que entra e do que sai no país. Então, a questão de narcotráfico, de contrabando, tráfico de armas, enfim, produtos ilegais, tudo isso pode ser intensificado pela dificuldade de fiscalizar, de controlar toda a fronteira brasileira. Além de o fato do Brasil ser um país grande e é difícil administrar um país maior, né? É um pouco mais difícil. Pensando aí no tamanho e complexidade que o Brasil possui, né? Beleza, gente. Seguindo, com relação às zonas térmicas, a maior parte do território brasileiro está em que zona térmica, turma? Exatamente, está na zona intertropical ou tropical, beleza? Tem um pedacinho fora. Que pedacinho é esse? É a parte sul do Brasil, é a região sul do Brasil que entra numa zona climática chamada de temperada do sul. É por isso que o clima da região sul é um pouco diferente, tem estações do ano um pouco melhores, um pouco mais bem definidas, né? Com relação à vegetação, a gente tem um mapinha no livro, lá no capítulo 1, que mostra as principais vegetações do Brasil. Basicamente, eu preciso que você localize e que você saiba dizer algumas características dessas vegetações. Obviamente, eu não vou perguntar todas, mas eu vou perguntar algumas, especialmente aí as mais importantes, como, por exemplo, a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pantanal, enfim, Campos ou Pampas, Araucárias, são aquelas que são mais comuns e mais importantes. Então, localização e características. Sobre o relevo, nós temos um esqueminha no caderno mostrando isso. Relevo muito antigo, portanto, maior desgaste e menores altitudes. Isso faz sentido, isso tem uma lógica, não precisa decorar isso, E predomina planícies, planaltos e depressões, terrenos mais planos e baixos. Não vai ter no Brasil grandes elevações, beleza? Justamente porque o relevo é mais antigo e sofreu mais desgaste. Solos. Há uma questão com relação aos solos, especialmente questão de nutrientes, de minerais, há uma certa carência de minerais. Mas isso não faz do solo um solo pobre e não fértil. Pelo contrário, o Brasil tem, na maior parte do seu território, solos com boa produtividade e boa fertilidade. Tranquilo? Então isso é comprovado pelos nossos índices de produtividade agrícola, que são muito elevados, Com relação aos rios, pessoal,
maior rede hidrográfica do mundo, maior número de rios, né? Nós temos aí as principais utilidades, isso é uma grande riqueza para o Brasil, né? Eu vou listar aqui as principais: irrigação de lavouras, abastecimento de cidades, geração de energia hidrelétrica, transporte hidroviário, turismo, a pesca também e o lazer, tranquilo? São as principais utilidades. Então o fato do Brasil ter uma quantidade enorme de rios gera muitos benefícios para a nossa economia, para a nossa população, né? Obviamente tem alguns que a gente até não aproveita como deveria, mas é uma riqueza, né? E o litoral brasileiro, lembra que é o litoral para o Oceano Atlântico e ele é um litoral de grande extensão. Isso também traz algumas vantagens, né? Para o comércio, para a atividade portuária, né? Para a questão de turismo, de lazer, enfim, tudo isso também é vantagem, beleza? Gente, legislação ambiental, terminando ali o capítulo 1, tá? Lembra que a gente estudou 2 códigos florestais, 2 conjuntos de leis para a proteção do meio ambiente. O primeiro é lá em 1934, o primeiro Código Florestal Brasileiro, né? Leis que visavam, conjunto de leis que visavam proteção ambiental, né? Foi o primeiro código que a gente fez. Em 2002 ele foi reformulado, houve um novo Código Florestal, uma reformulação do código anterior, né? E nessa atualização do código, houve uma disputa entre 2 grupos, né, econômicos, sociais, os ruralistas e os ambientalistas, né? Obviamente eles tinham interesses contraditórios. Os ruralistas queriam terras, leis menos rigorosas, terras para aumentar a produção de agropecuária, né? E os ambientalistas mais rigor na proteção ambiental, leis mais rigorosas. Gente, a gente pode considerar que os ruralistas, por representarem um fator econômico, acabaram saindo na vantagem, ok? Eu não estou dizendo que acabaram as leis ambientais, eu estou dizendo que elas ficaram um pouco mais flexíveis. Um pouquinho mais vantajoso para o grupo dos ruralistas. Mas as leis ambientais continuam existindo e, na verdade, o nosso problema não é a ausência das leis ambientais, e sim o descumprimento delas, né? O fato de a gente não conseguir cumprir essas leis. O último conteúdo do capítulo 1 é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, né? Essas unidades, elas foram criadas aí durante as décadas de 80, 90 e os anos 2000, e elas são de 2 tipos. Elas são de proteção integral e de uso sustentável. As unidades de proteção integral são aquelas que a gente não pode tirar nada, né? A gente tem que mantê-las totalmente preservadas. E a de uso sustentável, a gente pode tirar algum recurso desde que a gente não ameace, né, a preservação daquele ambiente, ou seja, retirar uma quantidade menor para manter aquele ambiente sustentável. Beleza, gente? Fechamos o capítulo 1, tá? Vamos para o capítulo 2. Gente, o capítulo 2, lá da unidade 1, eu vou simplificar. Eu vou colocar aqui 2 itens que são importantes para vocês estudarem. O primeiro item é sobre a formação do território brasileiro, né? Aqueles tratados que a gente discutiu durante as aulas. Eu vou pedir para você revisar os 4 tratados que a gente destacou, tá? Quais são eles? Tratado de Tordesilhas, Capitanias Hereditárias, Tratado de Madrid e Tratado de Petrópolis. Esses 4 vocês devem estudar, tá? Porque eles têm uma grande chance de aparecer no nosso estudo dirigido. Então, dê uma revisada nisso. Você vai ter um PowerPoint disso prontinho lá no AVA para poder ler e revisar essa matéria, certo? A gente trabalhou esse PowerPoint na aula, quando a gente estava tendo as aulas presenciais. E a segunda coisa que eu quero que vocês estudem no capítulo 2 são os ciclos econômicos brasileiros, né? E aí eu vou dividir esses ciclos de acordo com o século, né? Então o primeiro, século XVI, logo no comecinho da colonização, é o ciclo da cana-de-açúcar. Logo depois, século XVII, veio aí as drogas do sertão, que é o extrativismo vegetal, né? No século XVIII, o grande destaque é com mineração. Atividade de mineração em Minas Gerais, na região sudeste, extração de ouro, pedras preciosas e tal. E junto com esse ciclo, houve também o desenvolvimento da agropecuária, né? Também ligado aí com a atividade de mineração, no século XVIII. Aí vamos para o XIX, turma.
No 19, a cafeicultura, né? Que foi o grande negócio, a grande atividade econômica do Brasil até mais ou menos meados do século XX, vamos colocar assim, onde começa de fato a ter uma industrialização no país. Século XX, industrialização. Então, o que eu preciso, onde o Brasil fica, digamos assim, um país urbano industrial, né? Então eu preciso, gente, que vocês no capítulo 2 estudem esses dois pontos. A formação do território brasileiro, e aí dão uma olhadinha nos tratados, e os ciclos econômicos. Para esses dois pontos, eu tenho um PowerPoint lá no AVA para você estudar, tranquilo? E claro, obviamente, tem no capítulo 2 do livro também as informações que vocês precisam, beleza? Vamos partir para o capítulo 3, para a gente poder dar conta de falar de todo o conteúdo? No capítulo 3, a gente vai começar, a gente fala sobre o Estado brasileiro, né, sobre a parte da organização e administração do Estado brasileiro, e eu vou começar com os 3 poderes. Isso é importante, isso pode aparecer no estudo dirigido, então fica atento. Legislativo, executivo, judiciário. O que é o poder legislativo, turma? Legislativo é o poder que vai criar as leis. Não só criar as leis, ele pode alterar as leis, ele pode eliminar alguma lei e ele pode escrever novas leis, né? É um trabalho realizado por que cargos? Por que cargos? Por que cargos políticos, né? Pelos vereadores, pelos deputados e pelos senadores. Essas são as pessoas que vão formar o poder legislativo. O poder executivo, turma, é aquele que executa a lei, que pega a lei que foi criada e coloca em prática, né? Ele é realizado por prefeitos, governadores e o nosso presidente, né? O executivo, na verdade, ele tem uma função que vai além de só executar a lei. Ele vai ser o responsável por administrar os órgãos públicos e por fazer uma coisa muito importante, que no Brasil ela é deixada meio que de lado, com menos importância, não só pelos políticos como pela sociedade, que é o orçamento público. Então é o executivo que vai fazer, que vai ser o responsável por planejar os gastos que o nosso país vai ter, né? Esse é o executivo. E para fechar, o judiciário, que faz as mediações, que avalia para ver se a lei está sendo cumprida ou não, e caso a lei não esteja sendo cumprida, o judiciário tem um papel importante de julgar aquela infração e de determinar uma punição, né? Então são os juízes, são os desembargadores, essa é a galera que vai fazer o papel do judiciário, beleza, turma? Lembrando que a gente tem níveis de atuação, nível municipal, estadual e nacional. A gente pode chamar o nacional de federal também, né? O que é o nível municipal? Aquele da sua cidade, o prefeito, o vereador. O que é o nível estadual? É o do estado inteiro, do conjunto de cidades. Aí o governador, o deputado estadual. E o nível nacional e federal é o presidente, são os ministros, enfim. É isso, beleza, turma? Divisões regionais. 2 divisões regionais eu vou cobrar no estudo dirigido. Quais são elas? A divisão do IBGE, que eu também posso chamar de macro-regiões, e a divisão geoeconômica, que eu também posso chamar de complexos regionais. Eu preciso que você identifique essas regionalizações, olhando um mapa, por exemplo, e que você consiga localizar para mim as regiões e os critérios de cada uma divisão regional, né? Só para refrescar a memória de vocês. A divisão do IBGE divide o Brasil em quantas regiões? 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Os critérios são localização, critério político, respeito aos limites dos estados, critérios históricos, sociais, enfim. E a divisão geoeconômica divide o Brasil em 3 regiões: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. E aí os critérios mudam, né? Já não é mais critério político, porque as linhas de divisão passam no meio dos estados às vezes. É um critério que envolve aí características naturais e economia, por isso que o nome é geoeconômico. Beleza, turma? Fechamos a unidade 1, viu, turma? Fechamos a unidade 1, vamos para a unidade 2, que fala sobre população brasileira. E aí eu listei aqui aquilo que é mais importante para você estudar para o seu estudo dirigido. Capítulo 1, gente, povos formadores. A população, a cultura brasileira, ela tem uma base, né? A palavra que melhor descreve a característica da cultura brasileira é diversidade, né? O povo brasileiro, do ponto de vista étnico-cultural, é extremamente diverso, né? Porque teve uma mistura de povos muito grande.
Mas 3 povos formam uma base cultural, étnica do Brasil. Quais são eles? População indígena, nativa, que vivia aqui antes da chegada dos colonizadores, os portugueses, que foram os colonizadores, e os africanos, que vieram em grande quantidade para servir de quê, turmas? Para servir de mão de obra escrava, beleza? Nesse contexto, vou destacar 2 coisas. Primeiro, a questão das terras indígenas. Como assim? O Brasil, o governo brasileiro demarcou terras onde ele distribuiu para a população indígena. Só que muitas vezes há um conflito por essas terras, especialmente quando a gente pensa na questão da expansão da agricultura. Então a agricultura atinge áreas que teoricamente deveriam pertencer aos indígenas, porque são reservas indígenas. Então há um conflito de interesses aí entre agricultores e pecuaristas com população indígena. Isso acontece no Brasil. Isso inclusive gera conflitos, né? Lembrando que as terras foram delimitadas, demarcadas pelo próprio governo brasileiro. Só que os agricultores representam o interesse econômico, então acabam falando mais alto aí nesse conflito. E o que eu quero destacar, que é muito importante, a desigualdade social e econômica que vive a população negra, né? Que a população negra vive. A população negra no Brasil ela é discriminada social e economicamente, né? E isso tem raízes históricas, né? A população negra foi a mão de obra escrava, foi explorada, foi alvo de preconceito em todos os níveis, né? E recebe menos atenção, menos oportunidades, né? E essas oportunidades pequenas fazem com que os negros formem a maior parte da população pobre no Brasil, né? Quando a gente pega aí o índice de desempregados, de população carente, de pobreza, miséria, fome, a gente vai perceber que a maioria das pessoas que estão nessas condições de carência são de negros. E isso tem uma raiz histórica, né? Temos relação com a questão da mão de obra escrava. Mas isso ainda perdura, ainda permanece no país, porque os negros eles têm acesso a menos oportunidades, até mesmo questão de educação, né? Eles vão ter acesso à educação pública que já tem menor qualidade, né, em relação à educação privada no país, uma série de problemas que eles vão viver, né? Isso tem lá no livro, dá uma olhadinha nisso também, beleza, gente? Capítulo 2, o penúltimo capítulo que a gente vai fazer nessa revisão geral para o estudo dirigido. Gente, conceitos importantes nesse capítulo 2. População absoluta, população relativa ou densidade demográfica, país populoso, país povoado. Está todo mundo tranquilo com esses conceitos? A gente já falou bastante sobre eles. O que é população absoluta? Total de habitantes em um lugar. Qual é a população absoluta do Brasil agora? Aproximadamente 211 milhões e 500 mil pessoas. Esse número eu olhei na segunda-feira, tá? Esse é o número de segunda-feira. É isso, essa é a população absoluta do Brasil agora. População relativa ou densidade demográfica. Você pega esse total de habitantes e divide pela área do Brasil. No caso vai dar no Brasil 24, alguma coisa, tá? A nossa densidade demográfica não é muito alta, é baixa. Então o Brasil pode ser chamado de um país populoso? Sim, por quê? Porque tem grande população absoluta. É o 5º maior em população. Pode ser chamado de país povoado? Aí não pode, porque a densidade demográfica é baixa, porque o território brasileiro é muito grande. Então a densidade cai bastante, beleza? Onde se concentra, turma, a população brasileira? Se concentra na faixa litorânea, no litoral. Isso tem motivos, né? A questão do relevo, do clima tropical, enfim, da ocupação inicial que foi pelo litoral, da economia, do crescimento econômico, grandes capitais, né, no litoral, isso interfere, né? Crescimento da população urbana, o Brasil passou durante o século XX pelo êxodo rural e saiu de uma economia baseada nas atividades rurais do campo para uma economia baseada em indústria, comércio e serviços, que são atividades urbanas. Então hoje o Brasil é um país totalmente urbano industrial, né? População em crescimento, a população brasileira continua crescendo, mas no mesmo ritmo que crescia anteriormente, turma? Não. Houve uma diminuição no ritmo do crescimento. O que significa isso? Continua crescendo, só que num ritmo um pouco menor. Por quê?
redução da taxa de natalidade. Isso vai explicar o crescimento um pouco mais tímido da população brasileira, né? Mas continua crescendo, viu, gente? A redução da taxa de natalidade. Por quê? Eu listei aqui, para você revisar comigo, os principais motivos. Primeiro e mais importante motivo, entrada da mulher no mercado de trabalho. Depois, maior acesso a métodos contraceptivos, formas de evitar a gravidez. Depois, acesso à informação e planejamento familiar. E, para fechar, os custos para a criação dos filhos, que são muito elevados. Coloca tudo isso num pacote e você vai entender que a taxa de natalidade vai começar a cair no Brasil. Já está começando a cair no Brasil, beleza? Isso faz o ritmo de crescimento da nossa população diminuir um pouco. Ao mesmo tempo, turma, há um aumento da expectativa de vida, coisa que a gente já falou aqui para vocês. E aí que isso tem uma causa, né? Há uma evolução na medicina, há uma melhoria de qualidade de vida, há vacinação infantil, há acesso ao saneamento básico. Tudo isso junto faz as pessoas viverem mais. Então o brasileiro está vivendo mais na média. Há um aumento da expectativa de vida. O que é uma coisa boa, né, gente? Obviamente é uma coisa boa. Todo mundo quer viver mais, né? Tá, e daí, pessoal? E daí que isso vai ter uma consequência do ponto de vista econômico, que eu vou destacar aqui agora, né? A população idosa está crescendo, isso vai gerar um problema econômico. Por exemplo, 3, eu vou destacar aqui. Vai gastar mais com saúde pública, porque o idoso precisa de mais atendimento médico. Vai gastar mais com pagamento de quê, pessoal? Aposentadoria, porque o idoso recebe esse benefício do governo. E vai diminuir a mão de obra disponível. Isso, de certa forma, é um impacto econômico que a gente tem que saber, tá? Beleza. Pirâmides etárias, para fechar. Pirâmide etária é um gráfico, né? Eu divido essa pirâmide etária em 3 partes. Base, corpo e topo. O que é a base, turma? Crianças e jovens. O que é o corpo, turma? Adultos. O que é o topo? Idosos. Beleza? O que está acontecendo com a pirâmide etária brasileira, gente? Fala para mim. A base está fazendo o quê? Como a taxa de natalidade está caindo, a base vai reduzindo. E o topo? Como o crescimento da população idosa está acontecendo, o topo está aumentando, beleza? Então a base está reduzindo e o topo está aumentando. Tranquilo? Último capítulo, turma, fechando o conteúdo. Capítulo 3 fala sobre migrações, né? Aí, assim, eu vou destacar aquilo que mais é importante. Diferença de emigração para imigração, com a letrinha E ou com a letrinha I. Com a letrinha E, emigração, é o que, galera? É saída. Então o cara sai daqui e vai tentar a vida em outro lugar. Imigração é chegada, então chegaram pessoas para tentar a vida aqui no Brasil. Então essa é a diferença, né? Na primeira metade do século XX, vamos botar assim, o Brasil recebe uma grande quantidade de pessoas. Vem a chegada de imigrantes, principalmente europeus. E principalmente quem? Italianos e alemães, né? Lembra que a Europa tinha problemas, passava por problemas ligados a questões aí de conflitos e de economia, crises econômicas. Lembra da Primeira e Segunda Guerra Mundial? Isso afetou fortemente a Europa. Grandes prejuízos, mortes. Então muitos europeus tentaram a vida no Brasil. Por que o Brasil? Porque o Brasil não tinha esses problemas e ele era um local onde havia oportunidades para essas pessoas de trabalho e disponibilidade de terras. Então o Brasil atraiu bastante população de imigrantes, especialmente italianos e alemães. Galera, fechamos o nosso PowerPoint de revisão, certo? E usem esse PowerPoint para te orientar no seu estudo. Façam um bom estudo dirigido, se preocupem em responder as perguntas de forma completa, com coerência. Vocês têm um prazo de 7 dias, não deixe para a última hora, já vai fazendo, tá? Você tem condição de fazer isso. Se terminar antes do prazo, não tem problema nenhum, manda isso antes. O importante é fazer um bom estudo dirigido, tá? E para isso, a dedicação e o estudo de vocês é fundamental. Assistam a videoaula, leiam as informações no livro, no PowerPoint, lá no AVA e no caderno de vocês, beleza, gente? Estou me despedindo, um abraço para vocês, bons estudos, viu? Valeu, 7º ano!